Bom, meninos, antes da gente começar a aula, hoje eu vou estar corrigindo não, na verdade explicando e dando um tempo para vocês copiarem a atividade do dia 15 do 3. Por que a atividade do dia 15 do 3? Porque quando foi na semana do dia 15 do 3, eu preferi não passar mais conteúdo do que o que eu já havia passado para a prova. Então, eu não quis dar continuidade naquele conteúdo. Eu preferi conversar com vocês, fazer uma revisão, do que continuar um pouco mais no conteúdo. Bom, por que eu não vou corrigir a prova hoje? Muita gente pode estar curiosa. Eu vou esperar que agora vai estar liberado, né, a prova para vocês fazerem segunda chamada. Aí agora eu vou aguardar para a gente estar corrigindo a prova tudo junto na semana que vem. Então, no comecinho da aula da semana que vem, a gente faz a correção dessa prova, ok? Ok. Loirinho, cortinho de passar. Bom, então a atividade do dia 15 do 3 falava sobre a segunda lei de Mendel. Então, o que a gente estudou até então era a primeira lei. A primeira lei era aquele quadradinho que a gente calculava a probabilidade dos próximos indivíduos, né, da prole, das sementes, depende do que a gente estivesse falando. Então, a gente dá a probabilidade dos próximos indivíduos, como ele seria, como ele iria vir. Na segunda lei de Mendel, a base é a mesma. A gente vai fazer o cálculo da probabilidade. De qualquer forma, vai ser isso. A diferença é porque aqui a gente utiliza duas características diferentes para serem expressadas. Então, aqui, ó, ele pegou uma semente, duas sementes, na verdade, né? Duas sementes de plantas diferentes, da mesma espécie de planta, mas que produziam sementes diferentes entre si. A geração parental continua a mesma, que são indivíduos puros. E o que a gente tem aqui? Nós temos uma semente que ela tem a textura lisa e ela tem a coloração amarela. E nós temos aqui a outra semente que ela tem a cor verde e a textura dela é rugosa. O V maiúsculo, ele vai representar para a gente a característica dominante da cor amarela e o V minúsculo, a característica recessiva da cor verde. O R maiúsculo, a gente vai ter a característica lisa. Então, essa semente ela é lisa, ela tem R maiúsculo. E a característica recessiva, Rzinho, vai ser da rugosa, vai ser da textura rugosa dessa semente. Então, vai ser o mesmo princípio da outra. Vai ter o cruzamento entre duas espécies puras e vai formar indivíduos heterozigotos. O que é heterozigotos, para a gente relembrar? Ele tem a característica de uma e tem a característica da outra. Mas o que vai prevalecer as características desse indivíduo serão as que tiverem dominância, né? A característica dominante. Então, aqui, ó, ele tem o gene amarelo e ele tem o gene verde. Mas qual que é a dominante? O amarelo. Então, a característica que vai dominar nele será o amarelo. Aqui ele tem o gene liso e tem o gene rugoso. Mas qual que vai dominar? O liso, porque é a característica dominante. Aquele quadradinho que a gente utiliza para fazer esses cruzamentos é o mesmo e é a mesma linhagem de pensamento. A única coisa que vai modificar é porque nós vamos ter duas características, então a formação dos genes dos gametas serão maiores. Por quê? Aqui a gente tem a combinação da primeira característica, do primeiro gene da primeira característica com o primeiro gene da segunda característica, primeiro gene da primeira característica com o segundo gene
da segunda característica e assim por diante. Então, a gente tem uma probabilidade de gene de gametas maior, uma diferença maior. Como que nós vamos observar isso? Como que nós vamos montar esse quadrinho aqui, ó? Pegou o V maiúsculo e pegamos a primeira letra, o primeiro gene da primeira característica, o primeiro gene da segunda característica. Então, nós vamos montar o primeiro aqui. O segundo, a gente pega o primeiro gene da primeira característica e junta com o segundo gene da segunda característica. Então, nós vamos ter Vzão com Rzinho. Como monta o terceiro aqui? A gente já vai para o segundo gene da primeira característica. Então, Vzinho e o primeiro gene da primeira característica, Rzão. Vzinho, Rzão. E o último, Vzinho, Rzinho. Segundo gene, segundo gene. Então, a gente vai fazer essa montagem dessa forma e essa montagem aqui também. Da mesma coisa, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E vai fazer os cruzamentos aqui dentro. Juntar este com este e ver as possibilidades que poderão vir desses novos indivíduos, do cruzamento. Quais que serão rugosos, quais que serão lisos e assim por diante. Então, aí vai fazer essa combinação. Meninos, eu sei que assim, às vezes pode complicar um pouquinho agora, vocês podem não entender, mas o que eu quero que vocês entendam dessa segunda lei, que nós podemos calcular sim a possibilidade, a probabilidade, podemos sim calcular ela, desde que nós temos, na verdade, desculpem, gente, a gente pode calcular sim a probabilidade com mais de um gene, com 2, 3, 4. Esse quadrinho aqui só vai aumentar. Quanto mais características a gente colocar, mais esse quadrinho vai aumentar. A gente pode colocar, tipo, a cor da flor, o tamanho da semente e etc. Podemos colocar várias características para serem calculadas juntas. Mas quanto mais características colocamos, maior fica esse quadrinho. Então, existe sim a calcular mais de uma característica dessa forma, porque nossos genes são inúmeros. E às vezes não é só um gene que determina uma característica, pode ter mais genes que determinam uma característica em si. Então, por isso que nós podemos sim calcular vários genes diferentes juntos, tanto para uma característica só ou para várias características. Então, eu preciso que vocês saibam disso, mas não é necessário vocês ficarem fera nisso ou entender muito como que acontece, porque lá no terceiro ano vocês vão ver novamente sobre isso. Então, lá no terceiro ano vocês vão ver minuciosamente, desde a primeira lei até aqui, calcular a probabilidade, essas coisas. Mas agora eu preciso que vocês entendam que tem como fazer isso e como ocorre. Tem dúvidas? Sem dúvidas? Aí no caso, professor, assim, é possível meio que, exemplo, que um gene, o que comanda é a letra maior, no caso, né? Isso. Que é o dominante. Uhum. Aí no caso, se tiver ele com o menor, é o dominante que vai, né? Que Isso. domina. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem só letras dominantes, né? Então a gente vai ter as duas características dominantes, tanto o amarelo quanto o liso. Mas aqui, ó, a gente teve característica dominante do amarelo, mas a gente só teve do recessivo aqui na espessura. Então a gente tem que ele é amarelo, mas ele não vai ser liso, porque ele não tem o R maiúsculo aqui.
Então ele vai ser rugoso. Entendi. Nossa, Mais alguma dúvida, meninas? não, sabe, professora? Tá. Então, eu não coloquei nenhuma atividade sobre isso. Essas atividades já são sobre o que a gente já estava estudando já, tá? Então, fala sobre Mendel, como que o que é uma geração parental, geração em filme, coisa que a gente já tinha falado. Não coloquei nada sobre essa segunda lei, porque, como eu disse, é um pouco mais complicadinho, e aí vocês vão ver mais profundamente lá na frente sobre isso. Então, copiem quem não copiou, quem não imprimiu, e respondam. Vamos ver se dá tempo ainda nessa aula da gente estar corrigindo essa atividade. Meninos, eu vou fazer a chamada. Então, fiquem atentos. Quando vocês copiam, eu vou fazer a chamada. No A, Ana Carolina, Presente. Ana Gabriele, Bárbara,
Bruno, Presente. Cauã, Daniel, Presente. Faltou. David, Presente. Evelyn, Falta. Felipe, Gabriel, Gustavo Vitor, Presente. Eloá, Presente. Henrique, Presente. Ingrid, Isaac, Joyce, Juliane, Professora, falou meu nome, travou, não deu pra escutar, não. assim eu falei, vou organizar aqui. Juliane, Kaique, Presente. Cauã, Cauane, Kathleen, Luiz Gustavo. Ok, Luiz. Maria Eduarda Aparecida. Maria Eduarda Nazário. Maria Luísa. Presente. Maria Vitória. Nayeli. Natália. Presente. Priscila. Rafael. Rafael Martins. Rafael Souza. Presente. Rafael Henrique. Raquel. Presente. Raíssa. Sabrine. Samuel. Sidney. Uígulo. Presente. Vanessa. Vitor. Presente. O Anderson. Matheus Souza. Nono B. Adailton. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Vitória. O 12. Ana Luísa. Arthur. Presente. Presente. Arthur, ok. Carlos Eduardo. Cauê. Estela. Evelyn. Gabriel Arruda. Presente.
Gabriele, Guilherme, Gustavo, Presente, professora. Gustavo Duarte. Professora, quem respondeu foi o Guilherme. Agora que eu respondi que estou presente, o Gustavo Duarte. Ok. Certo, Guilherme e Gustavo. Gustavo Silva. Emily, Presente. Evelyn, Iago, Yasmin, Jair, Jasmine, Jefferson, Presente. Joslaine, Presente. Então vai, 14. Tem 14? Kaique, Cauã Brandão, Cauã Henrique, Cauã Neri, Presente. Lana, Presente. Lidiomar, Maria Eduarda Antunes, Presente. Maria Eduarda Martins, Maicon Assis, Presente. Micael, Mirelle, Rafael, Rávila, Presente. Rodrigo, Rian, Rian, ok. Professora, o Ian tá presente ali, ó. Aham. Vitória, Presente. Iude, Matheus. Presente. Matheus Souza presente. Ok. Gente, faltou muita gente essa aula. Ficou alguém sem chamar?
Professora, a aula acaba 11h50? Isso. Ah, tá. Já terminaram de copiar? Terminaram, meninos? Eu terminei. Todo mundo? Posso corrigir? Pode. Alguém ainda está copiando? Não. Respondendo? Vamos fazer a correção. Bom, na número 1 está perguntando: considerando os trabalhos propostos por Mendel, explique o que ele considerou como geração parental e geração F1. O que vocês acham? O que foi a geração parental e o que é considerada geração F1? Vamos, meninos. Professora, porque a geração F1 é a primeira geração, se eu não estiver enganado. Aí a parental, eu não faço a menor ideia. Geração parental é a geração pura. É aquela geração que não tem mistura ainda. Então, ela é uma geração pura. Totalmente dominante ou totalmente recessiva. Então, corrijam aí no caderno de caderno de vocês. Geração parental é a geração pura. Totalmente recessiva ou totalmente dominante. Lembrando aqui, ó, nossa geração parental aqui, ó, na segunda lei. Geração F1 é a geração heterozigota que é o resultado do cruzamento das gerações parentais. Preciso repetir? Posso passar para a próxima? 2. Gregor Johann Mendel nasceu onde atualmente é a República Tcheca. Entrou para o mosteiro ainda jovem e lá aprendeu ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial, que permitiu o cruzamento de várias espécies de plantas. Analise as afirmações a seguir relacionadas à história de Mendel. Primeira, a genética avançou e hoje temos uma infinidade de artigos e pesquisas nessa área, sendo Mendel considerado o pai da genética, porque descobriu várias coisas relativas à hereditariedade, tendo seus estudos e experimentos com ervilhas
com ervilhas, com relevância para o entendimento da vida. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Então, vocês acham que elas são verdadeiras? As duas? Ou uma é verdadeira e uma falsa? Qual que é verdadeira, qual que é falsa? Ou as duas são falsas? O que vocês acham? Verdadeiras, falsas, uma primeira é falsa, a segunda é falsa. O que vocês acham? Mendel foi considerado o pai da genética ou não? Eu acho que não, professora. Por que não? Vamos relembrar lá Mendel. Mendel, ele foi o primeiro a falar sobre... Professor, é ele, porque ele foi capacamente além da sua época, se eu não me engano, foi ele que falou. Sim. Ele foi o primeiro a falar que as características eram transmitidas de uma geração para outra geração através de alguma parte que ele denominou, né, na época, de genes, alelos e o que hoje a gente conhece. Mas ele era muito à frente da sua época, porque as pessoas na época dele ainda acreditavam que a gente tinha um fluido divino que passava, ou senão que os gametas eram miniaturas de pessoas, alguma coisa assim que eles pensavam na época, dependendo muito de lugar para lugar. Então ele é sim considerado o pai da genética, justamente por conta dessa visão que ele teve. Agora, só para a gente finalizar a aula. E a 2, vocês acham que é verdadeira ou falsa? Ele realmente foi relevante para o entendimento da genética, para o desenvolvimento da vida? Esse experimento que ele fez? Uai, professor, eu acho que sim, né? Porque... eu acho. Sim, tanto que se não fosse, a gente não estudava ele até hoje, né? Na escola, nos lugares, ele foi relevante sim, ele descobriu várias coisas relevantes à hereditariedade. Então, as duas alternativas estão corretas e a número 2 é uma justificativa da 1. Então, a alternativa correta é a letra B, de bola. Meninos, aí a gente termina de corrigir a 3, então, na semana que vem, ok? Fiquem com Deus e até segunda-feira. Com Deus, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Segunda.